A Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. O versículo é o versículo de número 44. Enquanto você procura a referência, eu já ganho tempo aqui, externando a Deus toda a minha gratidão por estar aqui esta noite, participando e também festejando convosco em mais um ano aqui da igreja. É a aliança com Deus. Nosso amigo, meu pastor José de Almeida, uma bênção em nossas vidas, como todo também esse ministério é uma bênção em nossas vidas. Eu, minha esposa Cristiana, minha filha Ana Laura, meu filho Heitor, nossos filhos, nós nos sentimos muito alegres quando viemos aqui à cidade. E quem me trouxe primeiro aqui, quem Deus usou como ponte, foi essa igreja, foi esse ministério. Foi através desse ministério que eu conheci a cidade de Miraí. E é uma honra, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe todos os pastores, obreiros aqui na minha retaguarda. Deus seja louvado pela vida de vocês. Toda a membresia que compõe e toca esse ministério junto com o pastor José de Almeida. Deus seja louvado pela vida de vocês. Essa banda abençoada também. Deus abençoe. Enfim, a todos. Está comigo, veio com a gente aí, musicista Maicon Salles. Maicon Salles é um músico muito espiritual, sempre nos acompanha, mas quando não está comigo, está em outros eventos, está sempre em eventos de igreja. E é um jovem focado na área do louvor, dos instrumentos, coisa que eu não sei fazer. Eu só sei fazer um pouquinho o que eu vou fazer aqui hoje. Achou aí Atos, capítulo de número 10, versículo 44? Diga amém. Vamos lá então. Versículo de número 44 é o tema que fora passado para a gente. E a gente vai só dar uma discorrida aqui. E amanhã o servo do Senhor prega mais para vocês. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Jesus. Estando Pedro ainda falando, caiu o Espírito Santo, desceu sobre todos, oh glória, que ouviam a palavra. Glória, está ótimo, o som está ótimo. Glória a Deus. Queridos, é bem objetivo aqui, me dá um pouco da sua atenção aí até 9 horas, 21 horas, e eu introduzo para o servo de Deus pregar amanhã. Nós, se houver o amanhã, o amanhã pertence a Deus. Nós estamos diante de um texto muito conhecido na Bíblia Sagrada, pois aqui traz para nós mais uma parte do ministério do apóstolo Pedro. Todos nós conhecemos o apóstolo Pedro, que for apóstolo do Senhor Jesus, um dos discípulos mais chegados do Senhor. Após a igreja primitiva começar em Atos capítulo de número 2, quando estes foram revestidos do Espírito Santo, a igreja veio pregando, a igreja veio anunciando. Em Atos capítulo de número 2, quando o Espírito Santo desceu, foi derramado sobre todos que ali estavam no dia de Pentecoste, e estavam todos juntos. E quando eles foram revestidos do poder, Pedro toma a palavra e vai pregar. Quando Pedro prega as palavras de Joel, lá no capítulo 2 do livro de Joel, versículo 28, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Na verdade, ali se cumpre, ali é o começo do cumprimento da profecia de Joel, porque o Espírito ainda está tomando a muitos na terra. Ainda se cumpre a profecia de Joel em nosso meio. Ainda há uma manifestação da profecia de Joel em nosso meio. Quando Pedro, em Atos capítulo 2, termina de pregar, cerca de 3.000 almas, gente, se convertem ao Senhor. Por quê, pastor?
Porque eles foram impactados pelo poder da palavra de Deus. Pastor, por que quase 3.000 almas se entrega ao Senhor? Porque o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a palavra. Então, a igreja veio pregando. A igreja foi dispersada após uma perseguição depois da morte de Estevão. E Paulo, nessa época, ele se converte. Porque Paulo, no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, ele vai ter um encontro com Cristo. Perseguidor da igreja, a igreja se dispersa, se espalha. E quando a igreja se espalha, quem foi para lá, prega lá. Quem se espalhou para cá, prega cá. Então a igreja se espalhou depois da morte de Estevão, que foi morto em praça pública, pregando a palavra. E Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, ele morreu, mas ele diz, antes de morrer: eis que vejo os céus abertos e o Senhor Jesus assentado à direita de Deus. Ele estava sendo apedrejado por causa da pregação da palavra, mas ele estava sentindo dor na carne, na pele, no corpo. Mas o espírito de Estevão não sentiu dor, sentiu alegria e prazer de ver a glória de Deus. Foi dali, gente, de Atos capítulo de número 7, que a igreja se espalha. E nessa Paulo vai perseguir a igreja, que era conhecido como Saulo de Tarso. Quando ele está perseguindo a igreja, nesse episódio de Atos capítulo de número 9, a igreja se espalhou. A caminho de Damasco, esse homem tem um encontro extraordinário com Cristo. Aí a Bíblia diz que Deus vai despertar um homem, ora, para ir até a casa que Paulo está, na rua chamada direita, é Ananias, né? Ele desperta Ananias, o Espírito Santo, e dá uma ordem para ir até a rua chamada direita. E Ananias vai. E quando Ananias chega lá, Paulo já estava orando há 3 dias de jejum e estava cego. Mas era necessário Ananias ir lá para que as escamas dos olhos de Paulo pudessem cair por terra e Paulo começar a pregar o evangelho. Paulo se converte. Daí então, nesse episódio também da convenção de Paulo, aparece o ministério do apóstolo Pedro entrando em evidência. É o ministério pessoal dele, de Deus para com ele e dele para com Deus. Pedro precisava se espalhar também. Por quê, pastor? Porque Pedro já estava muito preso em Jerusalém, e na cabeça de Pedro já estava bom. Pois depois de Atos capítulo de número 4, na segunda pregação do apóstolo Pedro, capítulo 3 para o capítulo de número 4, na segunda pregação, diz a Bíblia que cerca de 5.000 almas se convertem. Quando 5.000 almas, amados, se convertem em Atos capítulo 4, na cabeça de Pedro, meus pastores, ele está dizendo, já se cumpriu o evangelho. Não precisa pregar mais não. A gente fica aqui em Jerusalém, já tem cerca de 8.000 crentes aqui, já está bom. A igreja já se estabilizou em Jerusalém. Só que Pedro esqueceu de Atos capítulo de número 1 e Lucas capítulo 24, quando Jesus dá uma ordem dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Só que em Atos capítulo de número 1, Jesus não disse só para eles ficar até que eles fossem revestidos de poder. Jesus disse no versículo 8 de Atos capítulo 1: e este, oh glória a Jesus, aleluia, e vós sereis minhas testemunhas, olha aqui, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Jesus falou que ia ficar só em Jerusalém? Não, o povo está entendendo, eu vou ser rápido. É só em Jerusalém? Ah, é só em Miraí? É só no estado de Minas Gerais?
Jesus disse: vai acontecer em Jerusalém, mas vai ter que espalhar. Enquanto Pedro insistiu em ficar em Jerusalém, Deus toma a frente e diz: vai ter que espalhar, vai ter que expandir. A igreja não pode ficar socada em Jerusalém, porque se a igreja ficar socada em Jerusalém, eu quebro a minha palavra. Já que Deus não quebra a sua palavra, Deus vai permitir uma tamanha perseguição. E isso Jesus já havia falado lá em Mateus, capítulo de número, oh glória, 16, versículo 18. Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que que Jesus está avisando para o Pedro? Pedro, a igreja vai ser perseguida, a igreja vai ser caluniada, a igreja vai ser afrontada, a igreja vai ser presa, muitos serão mortos por causa da minha palavra, mas a igreja vai crescer. Alguém pode levantar essa mão e agradecer a Deus pelo crescimento da igreja? A igreja. Só que parece que Pedro esquece. Aí Pedro acha que tem que ficar só em Jerusalém. Aí vem a perseguição, tem que se espalhar. Aí aparece o ministério do apóstolo Pedro, gente, em grande evidência. Oh glória! E a Bíblia diz que nessa da igreja se espalhar, ele vai lá na cidade de Lida. Pedro cheio do Espírito Santo e querendo ficar só em Jerusalém. Gente, quem é cheio do Espírito Santo não para. Eita. Mas eu não estou falando, não para de fazer a obra. Quem é cheio do Espírito Santo não anda por si só, anda guiado pelo mesmo. Pedro lotado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e querendo ficar só em Jerusalém. Olha só, ele está tão cheio que nessa que a igreja se espalha, ele vai lá para Lida, mais uns crentes com ele, fazer a obra. Quando ele chega em Lida, ele entra na casa de um homem que já está 8 anos paralítico numa cama por nome Enéas. Olha o Pedro, olha o Pedro. E quando ele entra cheio do Espírito Santo, ele disse assim: Enéas! E Pedro não pregava muito não, gente. Ele é igual a nós mesmo. Remaia. Ele entra cheio do Espírito Santo na casa de Enéas e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Enéas, 8 anos preso naquela cama, paralítico. A Bíblia diz que ele é curado. O Espírito desce sobre Enéas e sua casa, e o nome de Jesus é glorificado. Oh glória, oh glória. Está cheio do Espírito Santo. E Deus tem pressa em usar quem está cheio do Espírito Santo. Precisou de uma perseguição para a gente ver o ministério desse apóstolo em evidência. Precisou o céu apertar a igreja para a gente ver o ministério do apóstolo Pedro entrar em evidência. Ele já entra cheio do Espírito Santo e diz: é hoje, Enéas. Meu irmão, um crente cheio do Espírito Santo, ele não é normal. Eu vou repetir isso aqui. Um crente, olha aí, tem gente entendendo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não pode ser normal. Aonde ele coloca a planta dos pés, Deus já confirma, o Espírito Santo desce e a glória de Deus. Deixa eu ver quem está. Levanta essa mão quem acredita nessa palavra. Cheio. Aí o Pedro, quando ele está lá em Lida, olha que interessante. A Bíblia diz que uma mulher por nome Dorcas, é onde está outra parte da igreja. Em Jope, tem uma mulher por nome Dorcas, que essa mulher fazia muita caridade. Eita! E ela era temente a Deus, Maico. E muita gente gostava de Dorcas lá em Jope. Eita, de Lida para Jope é 51 quilômetros, meu pastor. Eita, e lá em Jope
Alguns dos discípulos mandam chamar Pedro lá em Lida. Mas por que eles não fazem? Porque Pedro é o presidente deles. Eles até têm o Espírito Santo para fazer. Só que, poxa, olha de onde Pedro veio. A Bíblia diz que quando Pedro e João passavam nas ruas de Jerusalém, pegava-se os enfermos, colocava nas calçadas, acreditando, é fé, que a sombra de Pedro, quando passava pelos enfermos, ele estava tão cheio que até a sua sombra curava. Fala para o teu irmão, um crente cheio do Espírito Santo. Fala aí, um crente cheio do Espírito Santo. Não é normal, fala. Não é normal, fala. Aonde ele passa, fala, fala. Aonde ele passa, fala. Aonde ela passa, fala, irmão. Me ajude a pregar. Aonde ele passa, Jesus Cristo faz milagre. Eu vou te dar 30 segundos para levantar a mão e adorar. Aonde ele passa. Eita, é machuricandarápia. Ai, irmão, deixa eu abrir um parêntese. Hoje eu não vim para pregar, eu vim só para introduzir. Deixa eu abrir um parêntese. Pastor, por que Deus não faz muito hoje assim? É porque a gente quer viver a vida normal. É porque muitos de nós querem viver normal. Não pode ser normal. Romanos capítulo de número 1, versículo 16, Paulo diz: a palavra do Evangelho para quem está na carne é loucura, mas ele disse para nós, o Evangelho, alguém crê? Levanta a mão. Para nós, o Evangelho é poder, 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 receba poder, poder, é poder. É Maia Candarápia. Irmão, o crente cheio do Espírito Santo, ele pode até querer parar, mas não, Deus não deixa. Irmão, me ajuda a pregar. Fala assim: Deus tem um negócio contigo. Fala. Deus tem um negócio, é contigo. É com você, é com você, é com você. É com você, é com você, é com você. Fala aí, Deus tem um negócio contigo, é tão forte que mesmo que você tenta parar, o Espírito Santo não vai deixar você parar. Alguém acredita nessa palavra? Eu creio, Jesus. É Maia. Pedrão está lá em Lida. Até então está tudo bem, não está? Deixa eu correr aqui que eu tenho mais 10 minutinhos. Aí quando ele está lá em Lida, chega uns irmãos, diz assim: Pedro, ô meu apóstolo, é um problemão lá em Jope. Dorca morreu, está lá no 3º andar. Só que lá em Jope está faltando alguém cheio do Espírito Santo. Lá em Jope está faltando alguém cheio do Espírito Santo. Tem até crente lá, mas não consegue. Lá em Jope está faltando alguém cheio do Espírito Santo. Eu não sei aqui, será que está faltando? Lá em Jope tem uma mulher morta e ninguém tem a palavra que ressuscita. Está faltando alguém com a palavra que ressuscita. Aí o Pedro vai. Lá vai o Pedro e mais alguns crentes com ele. Só que a igreja está lá também. Só que quem está cheio, Pedro está lotado de Deus. Eita! Eu gosto de ver as pessoas julgar Pedro quando ele afunda, mas poucos veem que ele andou metros até Jesus andando por sobre as águas. E quando Jesus volta com Pedro para o barco, pastor, Jesus não pega Pedro no colo. Da mesma forma que você veio andando, vai voltar andando. Vamos embora. Eita, Jesus. Pedro. Se eu pudesse falar um pouco dele. Pedro, vamos lá. Aí lá vai o Pedro, 51 quilômetros. Peraí, tinha gente preocupado lá atrás em Jerusalém. O Pedro falou que estava tranquilo, já tinha 8.000. Agora ele tem que entrar de casa em casa. Maio Sereba Plévia.
Tem que viajar 51 quilômetros para chegar numa cidadezinha pequena para pregar. Aí lá vai o Pedro. Chegou lá em Jope, aquela choradeira. Aí ele falou: ó, faz o seguinte, vocês ficam aqui embaixo. Só vai subir eu lá em cima onde está o morto. Cadê Dorcas? E o Pedro não chega duvidando não. Será que vai dar certo? Será que vai ressuscitar? É por isso que Jesus não faz, varão. Já sai de casa duvidando. Se tu sair de casa duvidando, não vai acontecer nada aqui. Não sai duvidando não, vem crendo. Vai dar certo. Céu vai abrir. A glória vai descer. Deus vai fazer. O mundo vai falar. O surdo vai ouvir. Olha alguém acreditando. A cidade vai ser impactada pelos crentes. Cheia. Cheia. Deixa eu ver quem pode levantar a mão lá no céu e adorar. Cheia. Quem gosta de Bíblia, vem comigo. É só um cadinho. É Maracandarápia. Quando o Pedro chega lá, ele vê muita choradeira. E é normal, chorou. Eu já chorei no velório, quem não chora? Até Jesus chorou. É Mauacia. Mas quando ele... Poxa, o Pedro acabou de entrar na casa de um homem com 8 anos, paralítico, numa cama, ele disse: Enéas, Jesus Cristo. Ô, irmão, foi na hora. Te dá. Pedro não orou por quê, pastor? Porque ele já vivia uma vida de oração. Sabe qual é o problema da gente? O problema da gente não é orar. O problema da gente é que a gente não acredita que a gente já está lotado de Deus. E às vezes não é uma oração, é uma palavra lançada que Deus faz levantar o morto. Porque orar nós já vivemos, é dever da igreja orar. O Pedro já ora, porque ele entrou e não orou. Ele não orou, ele lançou a palavra: Enéas! Opa, se o homem levantou da cama, que era paralítico, ele vai ressuscitar Dorcas. Eita glória! Quando ele entra, deixa todo mundo embaixo e sobe para o 3º andar. Porque nem todo mundo está preparado para subir de nível. Vou repetir, nem todo mundo está preparado para subir de nível. Tem gente que vai chegar lá: está morta. Pedro chegou, cheio do Espírito Santo. Eita Jesus. Eita. Ele só encosta o corpo nela, lotado. E diz a Bíblia que a Dorcas ressuscitou. Quem pode adorar? A Dorcas ressuscitou. A Dorcas ressuscitou. Deixa eu ver quem acredita nisso. A Dorcas, Jesus ressuscitou. Eita Jesus. Ele vai ressuscitar. Quem crê? Ele vai ressuscitar. Maia. Deixa eu ir. Laua se queima na sarápia. Eita Jesus. Eu estou pregando, eu estou sentindo muita gente cheia do Espírito Santo aqui. Se tiver um cheio, eu quero ser o primeiro. Cadê o segundo? Não vai ficar caixão. Não vai ficar, ó glória a Jesus, morte na tua frente, mortandade. Vai sair tudo. Cadê quem está cheio? Cheio. É Maia Candarápia. Você está preparado para ver coisas extraordinárias o céu fazer? Oh glória a Jesus, através da tua vida. Se tu não estás, aperta o cinto, se prepara, se separa, mergulha de cabeça no ministério. Pastor, não estou vendo ainda. Vai ver. Quem crê? Vai ver. Vai ver. A Dorcas ressuscita. Kelemachúria. Só que aí tem outro problema lá em Cesareia. E eu já encerro. Isso é o ministério do Pedro.
É as 3 viagens do Pedrão, lotado de Deus. Só que tem um problema lá em Cesareia, meu pastor. Sabe qual é o problema lá? É que tem um centurião por nome Cornélio. E esse centurião, diz a Bíblia, que lá em Cesareia, ele recebe uma visitação de um anjo de Deus. Diz a Bíblia que esse centurião, ele presta serviço para o Império Romano, gente. Ele comanda uma guarnição, ele é romano, mas também é gentil. Agora é que o ministério do Pedro vai ser provado. Em Atos capítulo 10. Em Lida, deu para pegar. Em Jope, também deu para ele entrar tranquilo. Agora, em Cesareia, Telemaia. Por que, pastor? Porque lá é gentil. E Pedro já havia travado com o apóstolo Paulo. Paulo relata isso em Gálatas, que há uma briga, porque os gentios e os judeus não se dão bem. Eita. É Maia Candarápia. Mas eu estou falando de alguém que está cheio do Espírito Santo. E não vive por si só, ele vive pelo Espírito Santo. Eu já vou resumir, vou até fechar a Bíblia. Tem um problema lá. Tem um centurião lá, Cornélio. Diz a Bíblia, olha as virtudes dele. Ele é piedoso, junto com a sua casa. Até os judeus gostavam de Cornélio. Deus precisa quebrar algo dentro de Pedro agora. Porque Paulo não conseguiu. Mas Deus vai. Porque aquilo que Paulo não faz, Deus faz. Quem chamou Pedro foi Jesus. Quem transformou a vida de Pedro foi Jesus. Quem encheu Pedro foi o Espírito Santo. Então quem chamou é que vai trabalhar. Se eu não conseguir mudar o Senhor e nem o Senhor me mudar, o Espírito Santo muda. Você crê na mudança? Diz a Bíblia. Olha que interessante, estou só na Bíblia, estou só discorrendo. Amanhã um homem prega. Olhe para cá. O anjo vai até Cornélio. Cornélio nunca teve um encontro com Cristo. Cornélio é um religioso. Ele não é crente, mas ele dá muita esmola, abençoa muita gente. Diz a Bíblia que ele é temente a Deus. Diga, temente a Deus. Ele só não conhece Jesus. Ele só não conhece o Evangelho. Ele só nunca teve um encontro com Cristo. Ele só nunca foi batizado nas águas. E diz a Bíblia que ele era homem de oração. Aí pegou Deus. Você quer mexer com o trono de Deus? Seja homem e mulher de oração. Quer mexer com o trono de Deus? Ore. Ore. Remaia. Aí Deus vendo isso, já que a minha igreja já está espalhada mesmo, é hoje que eu vou salvar Cornélio. É por esses dias que eu restauro a casa de Cornélio. Aí o anjo de Deus vai lá em Cornélio. Olha a visão que Cornélio teve, o centurião. Ele é romano, mas também é gentil. Ele está na corte real da italiana. E diz a Bíblia que quando o anjo, olha o que o anjo não prega para ele. O anjo avisa ele. Porque essa responsabilidade de pregar, Deus não deu para os anjos. Eu vou para cá. Essa responsabilidade de pregar não é para os anjos. Anjo não prega. Anjo é mensagem. Ele só traz a mensagem. Ele alerta. Ele guarda. Deus que envia. Deus dá ordem. Agora pregar. Aí o anjo chega para ele e fala: ó, pregar para você eu não posso. Mas eu tenho um recado de Deus. Eita. Manda homens. Olha isso aqui, gente, olha. Pedro está em Jope, que é distante de Cesareia. E ele diz assim, olha, o anjo de Deus para Cornélio, gentil, nunca teve um encontro com Cristo. Pedro muito religioso.
Pedro, muito paradigma. Porque tem negócio o alimento do gentio para os judeus é impuro. Não dá. E judeu e gentio não dá bem. Mas Jesus quebrou isso. Diga, Jesus quebrou isso. Mais uma vez, diga, Jesus quebrou isso. Porque aqui não tem indiferença. Aqui Deus não faz acepção de pessoa. Aqui não é a religiosidade que impera. Aqui o que impera é o amor, é a restauração, é a salvação, é a vontade de Deus. Segura. Então, o anjo fala com Cornélio: olha, manda homens lá em Jope, porque Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu, Cornélio, a sua oração. E Deus me viu aqui. Manda homens lá em Jope. E procura na casa de um Simão, curtidor, um outro Simão que por sobrenome é Pedro. E esse, o Pedro, é que vai vir aqui pregar para você. Ai. Fala para o teu irmão, não é para os anjos. É para você, vai. É para você. É para você. É para você. É com você. Alguém está levantando a mão, pastor. Estou arrepiado. Não é para os anjos. É para a igreja. É para o pastor. É para os membros. Cadê a irmã e o irmão que crê? É para você. É para você. Para você. Aí, olha, isso aqui é rápido, irmão. Rápido a gente chegar no versículo 44 do capítulo 10. Rapidinho. Já encerrei. Rapidinho. Aí, Cornélio, daquela visão que ele teve, ele chega para os homens, chama 2 moços e um mais experiente. Opa, ai, se eu pudesse. Ele chama 2 moços, diga 2 moços, e um experiente. Porque se vai sair os 2 moços, Pedro do jeito que ele é turrão, o Pedro do jeito que ele é turrão, casca grossa, 2 meninos, eu vou atender mensagem de menino. Mas você tem um experiente. Tem um experiente aí do teu lado. Deus vai colocar experiente do teu lado. Experiente. Leva o experiente. Aí vai o experiente. Enquanto esses 3 estão descendo, lá em Jope, olha o que Deus está fazendo lá agora. Vamos para Jope. O anjo está lá em Cesareia. Deixou a mensagem. Orientou Cornélio. Oh, Deus já te ouviu. O evangelho vai chegar até você, mas quem vai pregar para você vai ser Pedro. Quem vai pregar vai ser Pedro. Aí, enquanto os 3 estão descendo para trazer Pedro, buscar Pedro, só que o Espírito Santo precisa trabalhar em Pedro, porque ele não sai só com eles. Porque quem é nascido do Espírito anda no Espírito. Vou repetir isso aqui. O Espírito Santo vai ter que falar com Pedro. Deus vai ter que falar com Pedro. Por quê? Porque quem nasceu no Espírito não anda na carne, só anda no Espírito. Aí enquanto eles estão no caminho, agora vai Deus. Deus não manda. Opa, peraí. Para Cornélio Deus manda anjo. Mas para Pedro ele vai pessoalmente. Maia. Para Cornélio, que ainda nunca teve um encontro com Cristo, Deus manda anjo. Agora quem já teve um encontro com Cristo, Deus mesmo vem até você. Alguém acredita nisso? Quem está entendendo? Levanta a mão, abre a boca para adorar. Deus vem até você. Maia. Aí, olha que interessante. Deus vai tomar o sentido de Pedro em um terraço. Primeiro diz a Bíblia que Pedro estava com fome, a comida estava demorando de chegar lá embaixo. Eita. Aí, já que está demorando, a Bíblia não esconde e não ofusca a vida de intimidade com Pedro. Pedro está dizendo, já que a comida está demorando lá, eu vou orar aqui. Porque tempo para crente é aqui, ó. Deixa enquanto não sai a comida lá, eu vou tirar meu período de oração. Relemaia. Quando Pedro está orando, ele é arrebatado em sentido.
E nessa visão que Pedro vai ter, ele vê um lençol descendo, ô glória, segura em 4 pontas como vaso. E quando esse lençol desce, dentro do lençol, Pedro vê a visão de animais quadrúpedes. Pedro vê a visão de aves e répteis. Só animais impuros. Aí Deus disse para ele na visão: Pedro, mata e come. Aí Pedro diz: como que eu vou comer? É impuro, é imundo. Aí Deus disse: Pedro, não chamais imundo e nem impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu já limpei. Ninguém tem o direito de me apontar e dizer é impuro. Não, Deus já te limpou, Deus já restaurou, Deus já purificou. Quando ele sai daquela visão, chega os homens lá na casa de Simão, curtidor. Ô, de casa, Simão, sou eu. Tem algum Simão por nome Pedro aí? Tem, está alojado aqui. É, Maia, tá ele e uns crentes aí. Chame ele, por favor. Aí, só que ninguém precisou ir lá chamar Pedro. Antes do Simão, o dono da casa, chamar, o Espírito Santo falou assim: desce agora e atende os 3 homens que estão aí embaixo. Epa, quem pode dar glória? Aí Pedrão desceu. Quando ele desce, os homens dizem: olha, Cornélio mandou a gente vir aqui, centurião lá de Cesareia. É mesmo? Aí Pedro disse ainda: eu só vou porque o Espírito Santo falou comigo. Porque se o Espírito Santo não falasse, eu não iria. Pode ter dinheiro, pode ser rico, pode ser patrão, pode ser fazendeiro. Se Deus não me mandar, eu não vou. Vai, pastor Jaco. Vou nada, só vou se Deus falar. Vai não, irmão. Tem muita gente passando vergonha na empolgação. Deus não envergonha ninguém, mas o empolgado fica envergonhado. Pedro disse: eu só vou se o Espírito Santo falar. O Espírito Santo falou, eu vou. Eu estou pregando a linguagem. Aí o Pedro falou assim: então tá bom, vamos embora. Aí chamou mais alguns crentes com ele. Se Deus não falar, eu não vou. Encerro. Quando ele chega lá, olha o que o Cornélio vai fazer. Cornélio vai se dobrar diante de Pedro. Ah, Pedro é mal educado demais, irmão. Levanta, pode levantar. Não, eu também sou homem. O Cornélio ficou encantado, abaixou, já conhecia a fama, né? Cheio do Espírito Santo. O homem que andou sobre as águas, o homem que andou com Jesus, o homem que já me falaram dele. Quando o Cornélio abaixou para adorar ele, aí Pedro falou: não pode levantar, porque eu também sou homem. Só Deus é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação. Quem pode levantar a mão para adorar a Deus nessa casa? Só Deus é digno. Só Deus é digno. Só Deus é digno. Só Deus é digno. Eita! Aí o homem levanta. Quando ele levanta, o Cornélio vai falar tudo para ele. O anjo esteve aqui, falou que ia lá. Tudo isso aqui, o Cornélio vai falar para ele. Aí o Pedro falou: não, Deus também já me falou. Aí Pedro é um pouco religioso. Aí Pedro disse: eu só estou aqui, Cornélio. Você sabe que eu sou judeu, né? Porque tem crente que é assim, não larga a religiosidade de jeito nenhum, hein? É. Você sabe que eu sou judeu, né, Cornélio? Eu só vim aqui mesmo porque é o Espírito Santo. Aí o Cornélio: eu sei. E eu sou gentil, Pedro. Mas o anjo Deus enviou aqui que ia enviar você. Pedro, a Bíblia diz que Cornélio reuniu a família. Versículo 44. Olha o que aconteceu. Cornélio reúne a família. Pedro, quando termina de pregar a palavra de Jesus para ele, eles estavam tão ligados na palavra, igual vocês aqui. Eles estavam tão mergulhados na palavra que Pedro estava pregando, tão maravilhados. Você está maravilhado com isso aqui hoje? Eu estou. Que a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu. Eita! Sabe, pega aqui. Para descer, a gente desce devagarinho, não desce? Mas para cair é rápido, não é?
O Espírito Santo falou: não, eu não vou descer devagar não, eu vou descer com muita força. Ou quem pode pegar isso aqui? A presença dele é com muita força, muita força, muita força, muita força. Enquanto eu prego, eu vejo ele trabalhando com muita força aqui. Caiu, pastor. E quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que todos, você pode ficar de pé? O versículo que lemos, a Bíblia diz todos. Você pode dizer, diga todos. Mais uma vez, todos. Está em ensaio, para valer, todos. Mais uma vez, todos. Todos, 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 todos. Oh glória, oh glória. Ele não quer deixar ninguém do lado de fora, ele quer todo mundo. O Espírito Santo quer todo mundo, vem. Quem quer entrar nessa festa, vem. Quem quer entrar nessa palavra, vem. Quem gosta da palavra, entra aí, meu filho. Oh glória a Jesus. Depois que Pedro terminou de pregar, e ainda falando, o Espírito desceu, caiu com muita força, e encheu a todos que estavam ali. Encheu Cornélio, encheu a família, encheu os amigos mais íntimos, e a Bíblia diz que eles foram batizados com o Espírito Santo. Só quem é batizado, levanta a mão para adorar. Fale em línguas esta noite. 1 minuto de adoração nessa casa, vai, sem forçar nada, vai nessa brisa, vai nessa presença, vai nesse vento, vai nessa glória, só na palavra. Eu não falei de nada a não ser palavra. Alguém pode adorar ele só pela palavra? Todos, 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 todos. Olha aí, pastor José de Almeida. Deus falou comigo. O meu espírito não saiu dessa igreja. O Espírito Santo ainda se manifesta na igreja Aliança. Levanta a mão para adorar. Eu estou sentindo graça dele aqui. Enquanto você abrir a boca para adorar, o Espírito vai manifestar glória neste lugar. Eita! Iremaia, comineba na calamachuri candarabagai. Todos. Pedro havia acabado de pregar o batismo de João, e eu encerro. E após eles serem batizados com o Espírito, aí Pedro disse: olha, tem água aqui, Cornélio. Olha, Pedro, tem água aqui, Cornélio. O que impede de todos aqui agora serem batizados nas águas? É Pedro falando: tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém aqui no auditório, na igreja, na nave do templo, quer entregar a vida para Jesus? Vem agora. Vem, eu já passei do meu horário ali. Eu estou aqui por causa de você. Cornélio era um centurião, gentil, não tinha nada a ver com a igreja, e ele foi impactado pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Tem alguém? Eu te dou 1 minuto para vir aqui agora. Uma pessoa: pastor, eu quero esse Cristo. Pastor, eu quero essa glória. Pastor, eu quero essa presença. Pastor, eu gostei da palavra. Vem logo. Vem logo, meu filho. Se não tiver ninguém, eu não insisto, mas a festa não vai acabar. Quem pode adorar? A festa não vai acabar. E todos passaram pelas águas batismais, e o nome de Jesus foi glorificado. Você pode abrir a boca e adorar esse Cristo. Ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. Ele é quem faz a obra. Ele é quem faz a obra. É Jesus quem faz a obra. E eu encerro, pastor. E a palavra, guarda isso aqui. A palavra que Pedro pregou foi cristocêntrica. Pedro não fez arrudeio, pregou em cima do texto. Ele pregou uma palavra sobre o ministério de Jesus Cristo. Olha que interessante. Levou a palavra até a crucificação. Pedro de cabeça. E levou, depois da crucificação, até o 3º dia. E foi até a ressurreição. E levou ele até ser assunto aos céus.
E Pedro disse: é desse Jesus que eu vim pregar. Alguém já entregou a vida para Ele? Alguém já foi salvo? Alguém já foi restaurado? Só quem foi visitado? Só quem já teve um encontro? Lembra do primeiro dia? Você estava lotado dele. Seja lotado esta noite. Continue lotado do Espírito Santo. Alguém que pode adorar a Deus comigo nesta casa? Seja cheio! Seja cheio! Aleluia! Glórias a Deus. Tome assento, por gentileza. Boa essa palavra, né?